Cristo, sejam bem-vindos à nossa aula hoje, na nossa 7ª lição, cujo título é Crescimento na Fé e na Perseverança. Esta lição, olha como é interessante esse título, Crescimento na Fé e na Perseverança. Quando podemos, então, perseverar, manter, persistir, e precisamos, então, persistir em algo que é interessante, que vai produzir crescimento. Pedro, então, começa a nos ensinar sobre essa perseverança. Ele, na sua primeira carta, então, ele exortou os cristãos a perseverarem diante das tribulações, sofrimentos iminentes causados somente pela perseguição que o imperador Nero promoveu, mas também agora ele começa a nos ensinar que podemos ter uma preocupação central a partir de um crescimento espiritual que promova a maturidade na fé, a maturidade cristã como um todo. Pensando dessa maneira, enquanto a carta alerta os perigos externos, ela também vai nos advertir contra os riscos internos. Então, se estivermos demasiadamente preocupados só com as perseguições, não cresceremos, não teremos maturidade. Então, é importante ter um equilíbrio nessas relações. Por isso, o autor começa, então, a nos conduzir nessa jornada. Primeiro tópico diz o quê? A saudação que revela propósitos. O apóstolo Pedro começa, então, a revelar um propósito. Saudações apostólicas das cartas neotestamentárias seguem um padrão comum. Mas olha como Pedro, então, ele se completa nisso. Pedro vai se chamar de servo. Segundo Pedro 1:1, termo servo, doulos, é a forma mais baixa de servidão, escravidão no mundo grego. Então, devemos nos apresentar acima de qualquer coisa, qualquer título, como servo de Deus. E a partir disso entender a graça e a paz que vem do nosso Senhor Deus por meio de Jesus Cristo. Então, Pedro demonstra seu profundo interesse aos crentes que conheçam o Pai e o Filho. E esse conhecimento precisa, então, ser descrito por meio de Jesus como uma vida eterna e essencial para nós, que se dá por meio da graça. Então, crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. O efeito, então, de ter essa graça, uma graça que é multiplicada, a graça e paz que sejam multiplicados. Então, quando cada vez mais se multiplica a graça e a paz, temos resultados sobre isso. É algo resultante que vem acontecer. Quais são, então, esses efeitos dessa graça que é multiplicada? Pedro, então, coloca dentro da sua carta os efeitos de uma graça que se multiplica. Primeiro, 2 Pedro 1:3-4 vai falar das características necessárias que resultam numa graça que se multiplicou. Vida. Então, temos uma vida do salvo é integralmente consagrada a Deus por meio de Cristo. Piedade. Piedade não é simplesmente fazer algo bom, é um conceito equivocado de piedade. Piedade correta é o eusebeia. O eusebeia que significa vida com Deus, ou seja, tudo aquilo que eu devo fazer, eu faço abrangentemente. Aspectos terrenos, relacionamento com o próximo, relacionamento com Deus e comunhão com o nosso Criador. Grandíssimas e preciosas promessas. Temos uma promessa de participar da natureza divina, segundo Pedro 1:4, ou seja, por meio dos atributos que Deus compartilha conosco, por meio dos seus dons espirituais. Essa natureza, então, é um novo nascimento. O cristão, outrora escravo, torna-se liberto para se tornar servo. Não entendi, professor? Explico. O cristão era escravo, torna-se liberto em Cristo, mas após estar liberto em Cristo, estar libertado em Cristo, passar pela libertação em Cristo, ser liberto por Cristo, torna-se escravo ou servo de Cristo, como Pedro é servo de Cristo e se apresenta assim na sua carta. O segundo tópico fala da perseverança no chamado e a centralidade da palavra. Dessa maneira, a convocação de cada cristão por meio de Pedro é de um compromisso com a palavra de Deus. Não ter uma vida estagnada, mas uma vida de constante crescimento. E o crescimento se dá pela ausência da cegueira espiritual, mas por meio das escrituras que nos fazem perceber e ter um maior discernimento, colocando sobre nós, então, a possibilidade de uma salvação, um estado de graça que nos assegura, é claro, uma vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, o autor trabalha, então, a primazia das Escrituras. Pedro foca ou tem um enfoque na primazia das Escrituras. 2 Pedro 1,19 reafirma a autoridade das Escrituras por meio dos profetas
compara com uma luz que brilha em meio à escuridão até a revelação plena da palavra viva, é o próprio Cristo. Então, devemos ter cuidado e devemos ter um carinho pelas Escrituras. Pedro apresenta as Escrituras como maior garantia, como verdade absoluta, superando, então, qualquer expectativa humana, porque é sobrenatural. Pedro também destaca que as Escrituras, é claro, elas têm origem divina, ou seja, em Deus. São produto que resultam numa experiência ou numa co-experiência entre o humano e o divino, para que no final o texto divino alcance os humanos, porque, na verdade, também são inspiradas. Os textos, ou todos os textos das Escrituras que nós temos, 2 Pedro 1,21 ou 2 Timóteo 3,16, toda Escritura é divinamente inspirada. Depois disso, o autor, Walter Brunelli, chega no terceiro tópico, falsos profetas e falsos mestres. E já caindo no final de 2 Pedro, fala do perigo velado dos falsos mestres e profetas que colocam doutrinas heréticas, que profetizam o erro. Inclusive, os falsos mestres, eles são reafirmados como aqueles que são, por Pedro, 2 Pedro 2,4, anjos rebeldes, faz referência aos anjos rebeldes, como os falsos mestres serem figuras enviados da rebeldia. Fala do povo antediluviano como rebelde, que ouviu a mensagem da justiça de Noé e não se converte. Depois usa também a metáfora de Sodoma e Gomorra, isso no capítulo 2, versículo 4, versículo 6, ou seja, sobre a destruição dos rebeldes, sobre a destruição daqueles pecadores pertinentes que não quiseram, apesar do testemunho de Ló, apesar do testemunho de Noé, apesar de estarem perto de Deus como os anjos. Então houve rebelião. Então esses falsos profetas e mestres são comparados então a modelos de rebeldia. Características dos falsos mestres, segundo Pedro, segundo esse apóstolo, ele vai começar então a nos descrever como eles são e o seu tipo de mensagem. E a sua mensagem então está relacionada ao seu próprio comportamento. Os falsos mestres e profetas são insubmissos à autoridade, isto é, rebeldes. Eles são blasfemos. Isso tudo podemos ver em 2 Pedro 2,10 em diante. Então, são insubmissos, isto é, rebeldes, blasfemos, maledicentes, dissolutos, interesseiros, vazios de conteúdo. São fontes que não jorram, como nuvens levadas de um lado pelo outro pelo vento, mas elas mesmas não têm água para que caia sobre a terra. Isso é, tem uma aparência, mas não tem a essência da verdadeira liderança, do profetismo ou da maestria. São vazios de conteúdo e, com isso, antinomistas, rejeitam as regras, as leis, a moral, a ética e os mandamentos de Deus. Por fim, pessoas desviadas da verdade desviam outros também da própria verdade, como diz 2 Pedro 2,15 e 20. Então, pessoas comparadas àqueles que têm o caminho de Balaão, o erro de Balaão, o prêmio da injustiça. Pensando dessa maneira, 2 Pedro pode nos ensinar que a pior forma de mentira é aquela que é transvestida de verdade ou tem algo que parece ser verdade, enquanto os erros são facilmente detectados. Não, essa heresia sutil, esse engano parece ser de Deus, parece ser verdadeiro em um tempo de profetas que se levantam e falam nas redes sociais, na internet. Em tempo de profetas imorais, precisamos de uma voz profética que nos conduza ao caminho de Deus. Diante disso, é dever de todo crente crescer no conhecimento, para não ser enganado por esses falsos mestres e falsos profetas. Então precisamos crescer na graça, no mundo de Deus e no conhecimento, na palavra de Deus, a fim de ter discernimento entre o que é verdadeiro do que é falso. 2 Pedro 3:17, 18. Cresça por meio das aulas e invista em você, adquira livros, faça curso, cresça na graça por meio de uma vida devotada a Deus, de piedade, e cresça no conhecimento por meio de materiais, por meio do estudo devocional ou sistemático das Escrituras. Deus te abençoe. Até a próxima aula, permitindo Deus.